Boa tarde, 10 de maio de 2021, alto da pandemia, tomara que ela se extinga logo, tá aí uma boa extinção, né? Vou começar agora com um grande amigo, mestre Milani, Luciano Milani, aterrissando de Portugal para o Brasil. Satisfação, meu querido Lucas Capoeira, muito obrigado. E aí, meu querido? Como é que você tá, meu amigo? Melhor agora, correria, né? Tentar organizar aqui a imagem assim. Joia. E o celular nem queria ligar hoje, rapaz. Que loucura. É sempre assim, quando a gente precisa, as coisas acabam por falhar. A lei de Murphy. É, Lady Murphy, né? Mas acaba dando certo, né? Lady No Murphy final dá tudo certo. Aquele jeitinho, perseverança, na mandiga do capoeirista as coisas dão certo. na manjinga. Aliás, deve ser porque eu mudei o ambiente hoje. Rolê. Eu acho que eu mudei o ambiente hoje, o celular está acostumado, está ficando tudo escuro, né? Tava mais escuro. Eu vi tua entrevista com a Parafina, Maravilha. que acho ela bem interessante, aluna do mestre do terreiro, do mestre Esquisito, não é? E tem uma forma de pensar bem interessante. Gostei, vi. E depois acabei por assistir também a do mestre Tony Vargas, adorei. Foi bem interessante. Maravilhoso. Foi fantástico. Mas eu gosto do fundo escuro para ficar neutro, entendeu? Não gosto de deixar a pessoa à vontade, então não tem nada para chamar atenção. Mas hoje aqui, vou para Portugal para a segunda vez. Em 3 dias, vou para Portugal e modificar o ambiente, né? É verdade, você já foi a Portugal há alguns dias atrás e está voltando hoje. Uma chuva horrorosa. Hoje passei 4 horas sem eletricidade. De manhã teve um temporal aqui, parou tudo. Não brinca. Que loucura. Mas vamos lá. Meu querido mestre Luciano Milani. Esse nome é muito forte, Milani, né? Vamos só no Milani. Vamos só de Milani. De Milani, né? Milani é nome forte. Meu querido, porque essa é uma coisa que até já posso te contar logo de já, assim, porque as pessoas falam, mas o teu apelido de capoeira, ou aqui em Portugal, a tua alcunha de capoeira é o teu nome de família, ou o teu sobrenome. É que no Brasil, na década de 80, tinha um comercial muito forte, que passava muitas vezes, que era da groselha vitaminada Milani. Então, o senhor imagina quantas vezes eu cantei essa música. Quando eu estive no exército, quantas vezes eu tive que cantar a musiquinha, fazendo flexão. Então, sempre foi Milani por causa disso, por causa dessa forte presença desse comercial da groselha vitaminada Milani. Yahoo! Eu trabalhei numa feira, eu carregava coisa na feira, né? E depois fui trabalhar na banca de cereal. O cara dava chave, eu abria a banca. Porque eu comi dessa geleia Milani, rapaz, foi de monte, assim, passava até mal. Era meu pagamento. Mas, meu querido, quando é que a capoeira começou a melhorar a sua vida e quando é que você, com a sua vida, começou a melhorar a capoeira? Se encontraram quando? Adorei a pergunta. É uma história estranha, porque, na verdade, eu acho que quando nós começamos na capoeira, o entendimento que nós temos da capoeira, da capoeiragem, ele ainda é muito raso, não é? A gente não consegue perceber o tamanho e a vastidão das possibilidades que ela vai trazer na tua vida. Sim. Ela melhorou a minha vida de diversas formas, não é? Primeiro, ela me fez perceber algo que eu jamais tinha percebido na minha adolescência, que era a possibilidade de você interagir com uma outra pessoa Eu ainda não entendia a capoeira como arte, ainda não entendia a capoeira como algo tão grande, tão vasto, né? Quando eu comecei na minha adolescência, comecei com 14 anos, em 1986, eu olhava para ela como se fosse um brinquedo para me dar uma determinada possibilidade. O meu objetivo final era poder fazer saltos mortais e pular na piscina. Entendi. Foi assim que eu entrei para ela. Né? Reducionista, né? Não, foi com inveja do amigo meu que ia na piscina e pulava para tudo que era jeito, rapaz, e fazia parada de mão.
E eu dizia, Alvin, como é que você consegue fazer isso, rapaz? E ele enchia o peito e falava que era capoeira, e eu, naquela, fui. Ele me levou, né? Me levou para treinar com ele. Então, a gente não percebe o tamanho daquilo. Eu não conseguia entender ela como eu entendo hoje, como é óbvio, nós amadurecemos e as coisas vão mudando na nossa vida. Mas ela me permitiu, desde do início, vê-la de uma forma diferente, porque eu já tinha lutado, eu já tinha feito judô, e é um conceito completamente diferente. Então, a possibilidade de estar praticando uma luta, que eu entendia como um brinquedo, na verdade, com um código tão interessante de você não objetivar machucar a outra pessoa de forma direta, não é? Sim. Então, isso foi interessante. Aí eu já comecei a ver alguma diferença. Entretanto, mestre Adelmo, o meu primeiro mestre com quem eu comecei foi o mestre Silvestre, na Capoeira Vera Cruz, no Silvestre? Cinemilo. Silvestre. Maravilha. O Alvin era aluno de Silvestre e ele me levou, porque eu morava na Praça da Árvore. Morava a 2 Eu tive na quarteirões. academia dele, do filho dele ainda. Cheguei a Está no conhecer. Cinemilo ainda? Não, não, quando eu cheguei em São Paulo, ainda fui lá, na Praça da Árvore, fui na academia, o filho dele estava lá. No Cinemilo, que subia os degraus em Exatamente, estive cima. lá. Era um lugar muito especial. E era tão especial que eu não conseguia compreendê-lo ainda. Eu tive essa conversa hoje numa live que eu fiz mais cedo sobre como nós nunca não está, como a gente não está pronto para perceber certas coisas, né? Só com o amadurecimento mesmo. Porque o mestre Silvestre tinha uma religiosidade tão forte. A academia dele era uma coisa super, tinha um secretismo gigante, era santo, era orixá, incenso, plantas para olho gordo, para mal olhado, facão cruzado, os degraus eram preto e vermelho para você chegar lá em cima e tal. Então, essa relação toda, na época, me parecia algo que me amedrontava. Eu tinha um pouco de medo daquilo. Por esse motivo, porque eu não vinha de uma cultura tão presente, né, dentro da cultura africana, por exemplo, ou de matriz africana. E quando eu vi aquilo, eu me assustei um pouco, mas eu queria fazer as coisas que o Alvin fazia. E o mestre Silvestre era um cara muito duro. Ele tinha uma metodologia de treino muito dura, mesmo muito dura. Como baiano de primeira geração que chegou em São Paulo, provavelmente um dos primeiros que trouxeram a capoeira para São Paulo, e você vê que da escola dele saiu gente muito boa de capoeira e com uma capoeira dura, mais limpa, não é? Ele faz parte dos 9, né? Ele foi dos pioneiros, né? Mas eu não tinha essa percepção. Para mim, eu via como alguém que estava ali, que era muito duro, muito bravo, muito austero, e que não tinha respeito nenhum por mim enquanto pessoa, porque eu era um mini adulto e a gente ficava de lado, na verdade, a gente estava sempre naquele cantinho e ele só focava o treino e dava atenção para os mais velhos. Mas é uma questão de cultura e também tem a ver com a época. Ah, sim, é claro. É outra realidade. Estamos falando de 86, tá bem? Não é. Você é quase meu contemporâneo, provavelmente deve ter 50 anos por aí. Eu vou fazer 60 ano que vem. 60? Tá tão bem, cara. É Que capoeira, coisa né? boa. Então você já tem uma década a mais que eu. Só isso. Que Não significa interessante. nada, não. Enfim, e essa percepção do que era a capoeira Vera Cruz, do que era aquele ambiente tão cheio de sincretismo, cheio de. Aquilo era mandinga pura para todo lado, cara. Aquilo era uma loucura. E o incenso e essas coisas todas, aqueles sacos de pancada de boxe, com quase 1,80 m de pele pura. Então era um ambiente muito austero, muito não sei o que lá. E a gente não consegue perceber essas coisas. Hoje eu percebo. E se fosse hoje, se eu começasse capoeira hoje, eu ia fazer questão de continuar lá. Olha só que Porque legal. ia trazer tanta coisa positiva para mim, porque a capoeira, quando eu comecei, eu não tinha a percepção que ela poderia ter algo espiritual, que ela podia trazer algo social para mim. Eu só olhei para ela que ela ia me trazer a possibilidade de fazer um salto mortal e de me Olha exibir. só. Não adianta, eu não posso ser hipócrita dessa forma. Foi assim, eu era um jovem. Sabe o que eu sempre com você? Eu sempre falo essas coisinhas.
você estava cavando a terra atrás de ossos e achou um tesouro. É verdade, a gente não percebe isso. Entretanto, eu fiquei lá por volta de um ano e meio, mais ou menos. E eu tinha um problema também com minha família. Minha mãe detesta, minha mãe não gosta da capoeira. Menino. Até hoje ela joga pesado comigo. Ela sempre que pode, ela tenta. Por que que você continua com isso? Isso só te traz. Porque ela, de tudo que acontece na minha vida de coisas boas, ela só lembra que quebrei costela, que perdi dente, que não sei o que lá, que essas coisas todas, né? Ela não lembra as coisas boas, tipo, enfim, mas ela sempre teve essa. E eu não entendo, porque ela é um ser humano tão positivo, com uma energia tão boa, e ela tem essa coisa com a capoeira, cara. Então, o meu pai equilibrava isso, porque ele ia me levar e me buscar, apesar de ser muito perto de casa. Para entender esse conceito, é preciso explicar que eu era filhinho de papai playboy. Hum. É bem importante explicar isso. Quase no centro de São Paulo, Praça da Árvore ali, entendeu? Um Eu lugar era meio elitizado. E eu Um estudava no ambiente Arquidiocesano. caramba, tinha nada a ver. Olha, assim, do ponto de vista assim, geral da sociedade que quer se emancipar, aquele ambiente, ele era uma ilha isolada. Só entrava ali que estava escolhido mesmo. Realmente, eu tive essa oportunidade na minha vida, né? Ou seja, é a herança cultural que me fica, não é? Porque a vida mudou da água para o vinho num quando eu tinha 18 para 19 anos, a minha vida mudou completamente. E de filhinho de papai, eu morava em casa com piscina e não sei o que lá, blá blá blá, fui morar num kitnet em Pinheiros e até teve que vender o carro e o micro-ondas, que era para poder estar ali, né? Enfim, Caraca, eu fiquei 8 anos sem ver meu pai, foi uma loucura, assim, um momento bem pesado da vida da gente, mas que me fez também enxergar a vida de outra forma e amadurecer de uma outra forma. Então, eu tive essa possibilidade. Quer ver, sabe um cara que estudou comigo no Arquidiocesano e que a gente se cruzou há uns 4 anos atrás e nós dois estamos na capoeira, nós dois somos professores de capoeira ou profissionais de capoeira. Kaká Zungu, cara. o Kaká era do Arquidiocesano, o Playboy também Ele é. estudou no Arque também, ele é mais novo que eu, né? Foi o Carlos. Então a gente também acabou, por essa conversa, chegando a esse elemento comum que foi interessante. Kaká também estudou no Arquidiocesano. E tem várias histórias assim engraçadas com a capoeira, assim, né, que aconteceram na escola, porque naquela época, principalmente naquele ambiente, eu era praticamente o único que fazia capoeira. Para você Sim, ver, numa escola com, sei lá, 3 ou 4 mil alunos, acho que tinha nossa, 2 pessoas que faziam capoeira. loucura, né? Muito Elitizado ali, louco, totalmente. muito, Totalmente muito elitizado. louco. E o interessante é que na escola ninguém me chamava de Milani. Na escola eu era o Bahia. Mas era o Bahia por causa da capoeira, cara. Loucura, né? Loucura. É Bahia, porque Bahia. ali as pessoas vivem de estereótipos, né? Tipo assim, o É. estereótipo não é para Então capoeirista. eu era o maloqueiro da capoeira. Ai, Exatamente. Bahia, Bahia, Bahia. Eu já tinha esquecido meu nome, cara. Que Então é loucura, muito cara. louco isso, cara. Como essa coisa social, essa desigualdade que a gente tem no Brasil, acaba também te colocando num determinado caminho, cara. Quer dizer, a gente, quer dizer, por mais que eu tentasse conviver com as pessoas, é diferente, cara. Eles vão Sim, sempre cuidar diferente. Por quê? não vai. Porque tu fazia capoeira. Minha mãe, teve uma vez que eu estava na Avenida Paulista tocando berimbau, cara. Uma viagem. Tocando berimbau na Avenida Paulista com um amigo meu e tal. Disse que minha mãe me viu, ela passou pro outro lado, cara. Tamanho o lance desse preconceito para capoeira, cara. Loucura, né, cara? Aí eu fico Loucura demais. imaginando quem nasceu no gueto, por exemplo, ou quem não teve a oportunidade de vida, cara, que eu tive de ter esse tipo de educação, por exemplo. Sim. O quanto essas pessoas sofreram, cara, com isso, com a capoeira, cara. Muito sofrimento, muito sofrimento. Mas veja só, eu quero chegar nessas dores, que é importante, porque tem pessoas hoje passando por isso. Isso é certeza absoluta. Infelizmente, essa é a realidade. Mas voltando um pouquinho lá na sua criança, que estava querendo pular na piscina e descobriu um lugar totalmente atípico, né? E aquilo ali é o lugar do mestre Caiçara, você sabe, né? Ali é o Cara, ambiente do mestre Caiçara. exatamente, é discípulo de Mestre Caiçara, não é?
Eu vou te contar uma passagem muito interessante, cara, que você e quem estiver ouvindo a gente aqui vai perceber o que era Mestre Silvestre. Por favor, me perdoem, tentem entender a minha visão do Mestre Silvestre. É uma visão adolescente, de quem estava começando ontem, comecei agora na capoeira, não é? Não é a visão que eu tenho hoje. Se eu tivesse ficado com o Mestre Silvestre até hoje, eu ia ser o fodão da... Pode falar fodão? Pode. Pode, estou xingando. Eu ia ser o fodão da capoeira, pô. Todo mundo ia olhar para você, porra, você é do Mestre Silvestre? Ah. Mas a vida não foi assim, a vida foi, eu fui mudando, cara, eu fui trocando de casa, muitas vezes tive esse problema com a família, com meu pai, que faliu, na verdade ele perdeu tudo e ao invés de comunicar, de falar com a família, ele escondeu o problema por quase 2 anos, até chegar a um ponto que ele não tinha absolutamente mais dinheiro e a solução dele foi desaparecer, foi fugir. Foi E na aí época do Collor? foi em 89 para 90 que ele desapareceu. Collor, foi Collor de Mello, não foi? Não tenho certeza absoluta, mas pode ser, porque eu lembro de ser geração cara pintada e foi mais ou menos nessa época. Eu fui cara pintado e eu pedi meu emprego na Caixa Econômica por causa disso. Por isso que vim para São Paulo. Interessante. Então, essas coisas nos colocam em determinadas posições. E essa passagem de Mestre Silvestre fala muito sobre a minha imagem que eu tive dele naquela época. Você conhece a mestra cigana? Sim. Fátima Colombiano? A Fátima teve lá, ela foi contemporânea minha e do Alvin na Vera Cruz. Ela passou um tempo na Capoeira Vera Cruz. Ela treinou lá um bocado. Quando ela esteve em São Paulo, ela treinou lá. Não foi muito tempo, mas treinou. E ele era tão duro, tão duro, tão duro com ela. Eu nunca mais esqueço, uma coisa que ficou para mim enquanto adolescente, como alguém que estava vendo aquele universo pela primeira vez e estava, ao mesmo tempo, com muito medo e ao mesmo tempo deslumbrado, né? Sim. Então ele dizia, Fátima, faz 200! E faz 200, seja homem! Isso é lindo, cara. Com certeza. Essa brutalidade é pura, né? É uma brutalidade pura dele, né? Porra, velho. E você conta isso hoje para alguém que começou agora, não consegue entender essas coisas. Não tinha mulher na capoeira, cara. A única mulher era ela. Ela era a única mulher e a outra menina, uma menina que ficava lá por trás do balcão da recepção, que eu não me lembro o nome dela agora. Não tinha mais mulher. E tinham 2 crianças ou adolescentes que ficavam no cantinho ali e eram tratados como mini adultos, cara. Não era você. Hoje, era eu e Alves. Hoje era completamente diferente a situação. Né? Porque, com certeza, ele ia ter se adaptado a tudo e mais alguma coisa, porque ele era muito versátil, cara. Entendi. Eu saí de lá numa oportunidade que tive, porque um amigo meu do Arquidiocesano entrou para a Faculdade Paulista de Medicina, que era também na Santa Cruz, ali para baixo do metrô Santa Cruz, era o Turco, o Jorge, e ele disse para mim, porra, Milani, Bahia, na verdade, porra, cara, entrei lá na faculdade, tem um pessoal, porra, da capoeira muito legal lá, muito bom. Eu falei, porra, que legal, cara, quero conhecer. Já estava um pouquinho mais maduro na capoeira. Sim. Não tinha ainda me formado, não tinha ainda me batizado nem nada. E ele me levou para conhecer. Quando eu cheguei lá, pô, adorei, cara. Por vários motivos. Primeiro, porque não tinha aquela coisa tão aquela coisa tão espiritual e religiosa que ele tinha. Não me entenda mal. Se fosse hoje, eu preferiria estar lá. Entendi. Porque eu acho que a capoeira é muito mais do que só o local para treinar. Sim. Mas naquele momento, fazia mais sentido para mim um lugar que não tivesse tanto secretismo, por exemplo. Eu me sentia melhor, mais confortável. Entendi. Eu ainda estava engatinhando na capoeira. E eu adorei o mestre, cara. Fiquei fascinado por ele, pela educação com que ele me tratou. Cara, foi completamente diferente. E esse meu segundo mestre foi Flavinho Tucano, cara. Grande Flavinho Tucano. Grande. Era a Escola Paulista de Capoeira. Era o Flávio e o Dal Minhoca. Sei. Os 2 trabalhavam juntos.
E eles eram afiliados da Cordão de Ouro. Naquela época Excelente era currículo. exatamente. Cara, e eu fiquei fascinado com aquilo, porque tava cheio de mulher, tinha gente mais jovem, era uma outra pegada, cara, era uma capoeira mais física no sentido do treino, tinha uma didática enfim, não tinha aquele monte de orixá que me deixava meio preocupado na época, entendeu? Aquelas coisas todas. E eu falei, acho que eu quero estar aqui. Aí fui, falei com o Alvin que eu ia sair, falei com o mestre, ele falou nada, e eu fui pro Flavinho, expliquei para ele que estava vindo e tal, e ele, não, tá de boa. Mas eu não podia treinar lá, porque só podia treinar lá quem era universitário, né? E Sim. ele abriu exceção, acho que até foi por causa de ser aluno do mestre Silvestre e tal. Ele falou, não, pode vir de boa, tá aqui, vem com o Jorge. E eu comecei a treinar lá, cara. Pô, foi fantástico, cara. Pô, estive com figuras como o Jonathan, como a Selma, Felipe, cara. Pô, Selminha, grande Selminha. porra, cara, aquela mulher era uma capoeira que nunca vi como jogava tão bem, cara. Era uma coisa de louco. E foi um momento muito especial para mim, cara, porque com algum tempo que eu já estava lá, já teve o batizado, ele já me deu o cordão, e foi aquele batizado bem ao estilo deles, com aqueles shows, com aquelas calças, fogo. Mestre Brasília foi meu padrinho, cara. Então foi uma delícia, cara. Foi uma coisa que eu jamais esqueço, né? Então você tem sobrenome na capoeira, hein? Foi muito legal, cara, porque é, é, o mestre Flávio, cara, ele era um cara bem duro também, assim, ele era todo educado e tal, mas ele ensinava com o corpo, cara. E eu achei que era malandro já, que já sabia fazer as coisas, com 2 anos de capoeira, 2 anos e meio, e fui inventar de dar uma tesoura, cara. Uma viagem, tentar dar uma tesoura no mestre, cara. Olha como a gente não sabe nada, não? E ele me mostrou. Eu era bom de tesoura já, porque ele ensinava muito a tesoura. Ele era um desgraça para dar tesoura. Rápido, hein? Rápido. Ele me deu 14 tesouras uma atrás da outra, cara. Bem feito. Nunca mais eu esqueci a cena, cara. O corpo aprende, né? Sim. Enfim, e eu fiquei lá um tempo, cara. Fiquei com eles lá 4 anos, foi bem legal. E eu mantenho contato com ele até hoje, a gente conversa bastante. Ele diz que tem a fita do batizado, lá o VHS, e sempre fica prometendo que vai enviar e não envia. Estou no maior desespero para ver se ele me arruma essa fita, cara. Porque não ninguém foi me filmar, cara. Não tinha ninguém, porque minha mãe nunca na vida, cara. Ela nunca entrou num evento de capoeira, minha mãe. Nunca foi ver. E ela, quando eu mudei para a Escola Paulista de Medicina, ela tolerou, porque era dentro da faculdade, entendeu? Aí já não enchia o saco, mas não ia ver nunca, jamais, cara. E Entendi. foi assim. E eu tive lá esse tempo todo, cara, com eles, adorei, cara, foi muito positivo para mim. E aí cresci, amadureci mais, tinha uma percepção diferente das coisas. Mas acho que foi, acho que só na década de 90, quando eu entrei para Malungos, que a capoeira mudou minha vida de verdade, cara. Malungo, sua escola, é meu. Porra, velho, aquilo era, para mim, para aquilo que eu entendo enquanto capoeira, para minha história de capoeira, para aquilo que eu vivenciei de capoeira, foi ali que a capoeira realmente fez história na minha vida. Eu não sabia o que era capoeira. Não estou dizendo de técnica, não estou dizendo de golpe, não estou dizendo de. Não, estou dizendo de ambiente, de comunidade, cara. Estou dizendo de viver realmente a capoeira foi a Malungos, cara. Era uma confraria, né, cara? Muito Foi sem profunda, querer que cara. eu parei lá, cara. Foi a vida que me levou lá. Foi essa época que meu pai sumiu, que a gente teve que mudar de casa, porque a gente esteve ali na casa um tempo ainda, tentando resolver as coisas, foi impossível, a gente perdeu tudo, cara. E, e aí a gente teve que mudar, eu mudei para Pinheiros, né, na Teodoro Sampaio, lá em cima, perto do Hospital das Clínicas, e num kitnet que era da minha tia, que ela morava lá, e, enfim, ela casou e deixou pra gente. Então, fui morar eu, minha mãe e minha irmã, num kitnet no Teodoro Sampaio, cara, que cabia uma pessoa, tinha morando 3. E Caraca. eu falei, pô, já que eu tô aqui, vou treinar com o mestre Brasília, que ele dava aula ali embaixo, perto Depois daquela avenida grande, como chama?
Tinha uma avenida muito grande. Depois da pracinha ali do... Não. Ele não dava, não era na Vila Madalena ainda, era lá embaixo na... Lá embaixo. Eu esqueci o nome dessa avenida. Avenida É uma Grandona. avenida muito grande, muito famosa de São Paulo. Brasil, né? Jardim Brasil. Isso, é isso. É ali naquela... Ele dava aula, ele dava para ir a pé de casa, 20 minutos a pé, chegava lá. E eu pensei, vou lá visitar o Mestre Brasília e vou ver se consigo treinar lá. Henrique Schaumann. Esquina da Henrique Schaumann com aquela outra que muda de nome, exatamente ali. E eu sabia que ele dava aula lá, eu falei, vou dar um pulo lá, vou falar com ele, explicar a história, que eu mudei, que eu não posso sair daqui agora para ir até a Vila Mariana, ainda mais numa situação que eu estou agora, sem dinheiro, não dá. Não, e tava mal, a gente estava mal de dinheiro, cara. E aí eu falei, pô, não vai rolar. Vou ter que mudar para algum lugar por aqui. E tô descendo a pé e entrei na primeira rua, cara, sem querer, cara. Entrei na primeira rua, que é a esquerda, que era Capote Valente, cara. A procura te empurrou. Porra, velho, tava andando, daqui a pouco... Sabe quando você ouve o berimbau, cara? Ouvi. Eu sei. Ouvi, fiquei procurando, não achava o que era aquilo, porque aquilo era uma portinha desse tamanho, cara. Você chegou aí lá? É. Todo mundo foi lá. Lá. O quê? Foi a Malungos que me apresentou para a Capoeira de São Paulo. Porra, velho. Salvou minha vida aquilo ali, cara. Que era maravilhoso. Então eu ouvi o barulhinho, cara. Ouvi, comecei a procurar. Olhei assim, eu falei, deve ser aqui, cara. Tinha uma plaquinha desse tamanhozinho. Fui subir naquele corredor fininho, cara. Vai embora o corredor, né? Porra, quando eu cheguei lá no fundo, encontrei o Gué, cara. E o Gué todo gago falando comigo, eu com vontade de rir. E... Nossa, ele fala. Eu tava numa festa com eles, alguém foi falar comigo, cara. Eu não conhecia ele, cara, eu vou no banheiro, cara, chega no banheiro, cara, eu até chorei, cara. Então, ele começou a conversar comigo, eu expliquei para ele a situação, que eu estava morando ali perto e tal. Entretanto, depois de conversar, eu não tinha ficado convencido, porque ele não era bom vendedor, tá vendo, cara? Não consegui expressar coisa. Não sei por que diabo, cara. Sabe quem é que estava dando aula e eu fui ver a aula, cara? Pedro Miguel. Pedro Miguel. Rastafari ainda? Cara, eu olhei para aquilo e falei... É isso que eu penso da capoeira. É isso que a capoeira é para mim, aquela liberdade dele, cara. Aquele cara é todo... Ele é todo completamente autodidata, a rua pura, cara. Não sei. Fiquei louco. É totalmente livre aquele homem, cara. Que aula linda, velho. Porra, pôs as pessoas a fazer coisa de teatro, pôs as pessoas a fazer careta, cara. Fazer careta. Eu falei, cara, porra... E me apaixonei por aquilo. Falei, eu quero ter aula com essa pessoa, cara. Aí eu fui conversar com o Gué, ele falou, então vem aí experimentar e tal, não sei o quê. E fui. Não fui no Mestre Brasília, fiquei lá. Era muito pertinho também. Metade do caminho, né? Não, da minha casa era um quarteirão, cara. Lá eu saía de casa, andava 200 metros, estava na Malongos. Era pertinho, muito pertinho. Era bem na esquina quase da Teodoro Sampaio, a Malungos. Então, foi lindo aquilo, cara. Foi maravilhoso, porque aquilo foi um novo mundo que abriu, porque o que eu estava habituado e que eu via, as pessoas a história era um grupo que tinha um mestre e as pessoas seguiam aquele conceito ou trabalhavam em cima daquilo. Exato. A Malungos tinha outra forma de olhar para a coisa da capoeira, que hoje pode parecer normal, mas naquela época foi completamente fora do seu tempo, cara. Aquilo foi algo que aconteceu antes do tempo, né? Eles eram pioneiros em tudo que era possível. Então, eles fizeram um coletivo de 5 pessoas, cara. O padrinho da casa era o mestre Kenura, aí tinha o Lelo, o Gué, Michel, Pedro Miguel e o... Baiano. E o mestre Baiano, exatamente. Cada um deles tinha um jeito de dar aula, cara. Cada um deles tinha uma personalidade, cada um deles tinha uma forma de olhar para a capoeira. Era muito louco que eles estavam ali juntos. Isso funcionou muito bem. Muito bem. Mas também era o calcanhar de Aquiles daquilo, porque eles eram muito diferentes, cara. Exatamente. Mas era maravilhoso. Então, eu adorava fazer aula com o Michel. O Michel era de um alto astral, que era uma pessoa maravilhosa, e fiquei muito amigo dele, de sair com ele, e a casa dele.
Você levou tesoura no pescoço dele? Não, nunca levei tesoura no pescoço, mas vi ele dar, cara. E, e depois, toda aquela comunidade que acabou agregando na Malungos, cara. Por exemplo, eu tive o prazer de ter aula com o mestre Maurão, com o mestre Catitu, com o Tucano Preto, com Peixe Cru. Porra, Peixe Cru era meu brother, cara. A gente, porra, tava sempre junto. Ele deu aula no meu restaurante, cara. Tucano Preto, eu levava ele na casa. Eles eram meus ídolos, né, naquela época. Já olhava para eles assim. Eu levava ele para namorar na casa da Luciana, que eu tinha uma namorada loira, a Luciana, cara. E eu tinha o carro, né? Que eu tinha o carro do trabalho, tinha que estar sempre trabalhando para lá e para cá, porque minha mãe tinha um restaurante, já tentando recuperar a vida assim. Então eu estava com o carro e tal, então eu levava ele aqui, levava ele ali. E eu acabei por virar um mascote da Malungos, cara. Eu treinava todo dia, cara. Segunda a sábado, todos os dias eu estava lá, cara. Então, Legal. tudo que acontecia, eu estava presente, cara. E chegou num determinado momento, cara, que eu já estava dando aula lá, cara, eu ajudava o Michel nas aulas de quinta-feira de instrumento, né? E eu já não pagava a mensalidade, eles me ajudaram com isso também, pagava só uma parte da mensalidade, mas estava sempre lá ajudando, vamos pra roda, pega o carro, leva as coisas e tal. Então, cara, esse momento na Malungos para mim foi o maior crescimento, cara, que eu tive de capoeira na vida, cara. É uma experiência, porra, impossível de, de, de acontecer novamente algo parecido. E depois as amizades, cara, porra. Flavinho, cara, Ulisses, pô, esses dois irmãos, cara, principalmente o Ulisses, era muito amigo meu, cara. A gente saía para namorar junto, cara. Então a gente estava sempre na cola. E nós éramos os três mais graduados da Malungos, né? Na época, três cordões amarelos, na verdade. Amarelo, né? Eu sei como é que é. Mas, Milani, essa sua passagem da Maluca é bem interessante, sabe? Porque eu tive o prazer, eu fui morar em Pinheiros. Eu morava em Pinheiros, na faculdade, era ali na a rua que desce, Arco Verde, entre a Sampaio sobe, né? Aí um dia eu estava indo para o metrô Clínicas, de noite, fazendo não sei o quê, não lembro. E eu estava 6 meses, você viu uma roda de capoeira, que eu estava fechado, era um seminário fechado, aí eu tive que fazer alguma coisa na rua. E só treinando sozinho. Quando escutei o brimbal, eu estava na esquina da Teodoro Sampaio, É, na Capacete, eu caí sentado, eu sentei emocionado no meu fio. Tipo assim, cara, eu não acredito. Eu não acreditava. Aí eu fui lá, conectei aquele corredor, cara, o universo. A mesma pessoa que eu conheci foi o Flavinho. O Flavinho tinha que, acho que 16 anos de idade na época. Ele me olhou assim, já maior do que eu, né? Já nasceu grande ele. Já nasceu grande. Aí me olhou era assim, muito você vai grande, mas era muito magrinho, cara. para mim. Aí eu entrei lá, quer dizer, a Casa de Capoeira Malungos, é que eu não conheço o laço a capoeira de São Paulo todinha. Eu conheço a capoeira de São Paulo mais ou menos de 90 para cá. Mas pela história, a Casa de Capoeira Malungos ela foi um grande fomentador da capoeira, um grande incentivador e um grande catalisador dos valores. E ela tem que ser estudada, e a sua fala é muito pertinente, e Tem ela que não pode ser escutar. esquecida. Porque teve a Fonte do Gravatar e teve a Casa de Capoeira Malungos, são duas casas importantes. Se tem outras, eu desconheço. Tomara que tenha, para poder dar o quê? Porque de lá vem a capoeira com K, né? Do acordeon, do brabo, de toda essa galera aí onde surgiu o Mestre Gladys, tudo mais lá. E culminou tudo com a capoeira, a Casa de Capoeira Malungos. Cara, que eu conheci todo mundo de São Paulo, importante ouvir lá, aquele ambiente. Eu só não lembro de você, então você não lembra de mim, mas a gente na correria. Eu saí da Malungos no mesmo mês que a Janja começou a dar aula lá. E demorou um tempo mais. Eu saí da Malungos provavelmente em 94. E mal, quando eu saí, o Flavinho e o Ulisses também foram para a Senzala. Exatamente. Nessa época eu estava 93, perto de 94, eu já tinha ido para. Eu fui morar em Recife. Não, a gente se cruzou com certeza lá, porque eu era até no bar eu trabalhava, cara, eu estava sempre lá. Né? Então a gente se conheceu lá, com Ajudava a limpar, certeza. cara, porque como eu não estava pagando, ajudava a limpar. Depois a Malungos tinha uma outra coisa, cara, que hoje é muito estranho falar, porque a mentalidade muda muito, mas naquela época, cara, você com 20 e poucos anos, cara, pô, era o lugar que tinha mais gatas, mais mulheres lindas na capoeira, era a Casa de Capoeira Malungos, cara. Tinha pra caramba, todo mundo trabalhava. Era um Era, destino de volta aquilo era um ali, lugar cara. super delicioso nesse sentido e pelo amor de Deus, não me entendam mal. Estou falando como jovem, né? Olhando hoje para mim,
naquela época. Então, na minha cabeça, eu pensava nisso, né? Pô, vou treinar pra caramba, vou fazer tudo e mais alguma coisa. E naquela época eu era o diabo na capoeira, velho. A gente subia na parede, dava mortal na parede, roda de terça-feira à noite, roda de quarta. A gente fazia uma roda, cara, na quarta-feira à noite, no Largo Ah, da Batata, na frente da Aeroanta, que era uma coisa de demônio, velho. Era pior do que o mestre Coelho na toca, cara. bicho pegava. Porra, aquela roda era uma coisa de louco, velho. Era meia-noite na frente do Aeroanta, que era uma discoteca no Largo da Eu Batata, e eu as fui lá rodas duas ali vezes lá, na não Aeroanta. acabavam nunca bem, cara. Começar a roda meia-noite, eu achei loucura no começo. Aí eu falei, pô, mas por que não, né? Aí eu fui lá uma, duas vezes, cara. Loucura aquilo ali. Caperdim, depois teve aquela roda pesada do Caperdim. Capedinha, era, pô, a gente levava com ovo dos prédios por causa da roda, os caras jogavam ovo na gente, cara. Roda do Capedinho, quem organizava era o Samuca, cara. Samuca, é isso mesmo, cara. Samuca. Dá uma de Samuca. percussão, coisa assim, né? Fala Malungos. Tinha outro cara que, pô, tinha lá que eu adorava, era o Cachorrão, cara, que era um cara muito engraçado, que ele era bem grandão, com uma voz toda. E sempre treinava com uma calça no meio da canela, assim. Coisas assim, Desengonçadão, né? Pedro Miguel, Luciana, cara, Mestre Almir das Areias, cara, dava aula lá. Gia, O Gia, Gia. cara, o Gia, pô, fantástico, cara. Lorimbal passou por lá. Baiano Florimbal. Safino, cara, vendendo aqueles berimbau de coeté, enganando todo mundo. Deixa ele comigo. Só figura, cara. Miguel Machado, vi as rodas com ele lá, cara. Complicada a Eu não roda peguei, com não o peguei Miguel. aula com o Miguel lá, cara. Eu não vi aula, não. Vi roda com ele lá. Ah, não, a roda ele aparecia. Eu não, É, não, apareceu não vi sempre. roda. Não Aula vi você não aula deu com lá, ele. não. Deu aula? Nem sei se Mas deu foi aula muito lá. bom, cara. E mestre Quenura, sempre delicioso. Eu não sei, cara, se você tiver a oportunidade, depois eu vou te mandar o link. Eu fiz uma entrevista dentro do projeto coletivo Capoeiragem com o Lelo, com Letícia, foi o Lelo, foi Letícia, foi Dinho Nascimento e Mestre Quenura. Caramba. Sério? É, para falar, a gente falou mesmo da Malungos, foi bem interessante, cara. Letícia Didor, né? Letícia também ia bastante lá, que ela é da Fonte, Bastante. né? Ela era da Fonte. Exatamente. Exatamente. Eu vou fazer uma live com ela, mas ela vai fazer uma live específica. Mulheres de Vidor. Ela e a mãe dela escrevendo um Ah, ambiente bem muito bom, ela interessante. é fantástica, cara. Gosto muito dela. Ela é E maravilhosa, então, ela. essa adolescência na capoeira na Malungos, foi aí que a capoeira realmente fez valia em minha vida, como dizia Caetano Veloso. Entendi. E, e depois casei, me mudei de novo, saio de Pinheiros e vou morar na Zona Norte. Outra experiência completamente diferente de capoeira, porque eu saí de Pinheiros, daquela coisa maravilhosa que era Malungos, cara, e fui cair na Vila Maria Alta, e preocupado, porque onde eu vou treinar agora, onde eu vou treinar, comecei a me mexer um pouco para ver onde eu deveria ir, falei com o pessoal da Malungos, e eles indicaram um aqui, outro ali e tal, mas eu acabei encontrando uma academia do lado de casa, cara. Olha só. Que barra pesada, velho. Que lugar, cara. Roda de sexta-feira, velho. O último que entrava fechava a porta, cara. A Era loja era complicada mulher naquela puxando época, o hein? cabelo de mulher. E era aquele chão de cerâmica vermelho que saía uns caquinhos assim, que cortava o pé pra Sim. caramba. Enfim, Mestre Chumbinho, Guerreiros do Abaeté. Guerreiros do Abaeté. Nossa Senhora. Essa foi uma experiência interessante, porque mudou completamente a minha forma de ver a capoeira, porque nunca tinha olhado para ela daquela forma tão agressiva, cara. Hum. De ter que se defender e defender um território, cara. Então foi estranho isso, mas ao mesmo tempo é um aprendizado também. E mas o que mais marcou, cara, foi aí que eu me formei professor, né? O que mais marcou nessa viagem do Mestre Chumbinho do Guerreiros da Baeté foi o fato, cara, que com poucos meses de treino, ele me ele pediu para eu abrir academia, cara. Ele Ah, gostou de é? mim. Porque eu era um cara mais educado, tinha uma forma de falar diferente e tal. Porque quem abria academia era o contramestre dele, cara. Gia, também Ah, chamava Gia. Não é o nosso Gia lá, é o outro. sim. Só que era um cara muito bom de capoeira. Bom de capoeira.
Só que era muito irresponsável, estava sempre com aquele cheiro de bebida e tal, né? Então, ele tinha ali uma coisa qualquer. E quando ele sentiu que podia confiar em mim, ele pede para eu abrir a academia. Velho. A minha vida ficou completamente destruída depois desse dia, cara, porque eu só apanhava, cara. Ué, O você cara, viu? o cara pegou Prestou ar um comigo. serviço. O Gia, o Ai, Gia. não, Eu Gia. virei, eu virei, eu virei o inimigo público, cara. Porque ele Caraca, é um que tinha perdido a sacanagem. confiança do mestre, né? Mas era uma questão de respeitar o horário, de estar bem apresentado, saber falar com as pessoas, receber as pessoas bem. E ele me deu essa responsabilidade e disse, não, você começa a dar aula agora. Ou seja, e quem dava aula era o Gia, que era o contramestre, cara. Porra, velho. Aí você descobriu que estava sem costas quentes, né? Mas ele pediu, eu fiz, cara. E quando foi minha formatura, velho, cara, minha formatura foi a primeira vez que a minha ex-esposa foi assistir uma roda de capoeira, um evento de capoeira. Primeira e última. Eu saí de lá, cara, com a costela quebrada, cara, com todo ferrado, roxo, estragado, porque me Brinca. puseram os caras pronto, para me batizar, para me dar a formação de formar professor, vamos dizer assim. Chegou dois malucos lá de abadá preta, de roupa preta de capoeira, com aquelas blusinhas aqui assim, cara. Cordão vermelho, eu nunca tinha visto aquilo, cara. E eles Não era pareciam. Pantera, não? Eu não sei de onde que era da Zona Norte, cara. Eu não lembro quem era, mas Rasgado, nego eu acho que era forte. alguém famoso, assim. E o que acontece, velho? Eu desci duas tesouras seguidas no cara, velho. Eu era o diabo, cara. Era a minha É festa, para quando eu culpa do peguei. Flavinho, a culpa é do Flavinho, né? Não, ele ensinou bem isso, cara. E eu era o diabo naquela época, eu jogava, era muito rápido também, cara. Então, pô, aí o cara ficou no nervoso, cara, e aí ele começou a apelar, ele me deu chute no joelho, soco, pontapé pra todo lado, e eles iam trocando, cara. E o Chumbinho, um cara desse tamanhozinho, assim, pequenininho, cara, bem caboclo mesmo, pequenininho, não conseguia parar. Ele já tinha gritado os mil iê, velho, e ninguém parava aquilo, cara. Saí todo estragado, velho, com a boca toda estourada, com a orelha rasgada, costela quebrada. Foi pro hospital com a costela quebrada, cara. E Mas ganhou foi a assim corda. que a minha. E com a cola de professor. Olha, a viagem, né? Olha, a Não viagem, né? dá, não, não pode ser. Não pode ser, mas são histórias e histórias da nossa capoeiragem. Né? Exatamente. A capoeira de São Paulo é uma capoeira muito rica. Quando eu cheguei aqui, eu fui lá para o litoral, para Santos, né? Depois, quando eu subi para cá, que eu fui conhecer o pessoal. Rapaz, mas é uma diversidade tão grande, é tão forte, porque naquela época não tinha informação. Eu estava em Brasília, né? Não tinha internet, não conhecia ninguém em São Paulo. Eu achava que não existia capoeira em São Paulo. Só descobri. Porque quem não conhece, né? Quem está de navio é náufrago, está É na ilha, muito estou sozinho, diferente. não tem jeito. A falta de informação que a gente tinha naquela época é uma coisa de. Era muito difícil ter informação. Como é que eu consegui viver naquela época, meu? Como é que a gente conseguia viver? Não tinha informação de nada. Tanto é que eu Não, achei uma revista que tinha um espinate na capa, né? Eu falei, caramba, tem capoeira ele é aqui. delicioso, adoro Pinati, cara, adoro Mestre Pinati. Mas você teve em Santos, né? Aqui em Portugal, até fica uma dica, se você puder, uma hora que você tiver um tempo, você tenta falar com o Mestre Barão. O Mestre Barão é um dos pioneiros da capoeira aqui de Portugal, cara. Tá aqui há muito tempo e ele é de Santos. Ele é do Mestre Bandeira e do Mestre... Carneirinho não, né? Não, ele tem Corisco. Mestre Corisco e Mestre Bandeira. Sim. Capoeira dura, jogo Isso. duro. Capoeira Bandeira simples e dura, mas o cara tem. Ele deve ter para aí 70 anos já, parece que tem 40, cara. sério. Ah, você É vê um o monstro, Supra, é né? um monstro. 80 anos jogando pra caramba. É um monstro de preparo físico, de tudo. Mestre Barão, ele é um dos Para. pioneiros aqui no norte de Portugal. Ah, que Enfim, a legal. gente tem aqui, até para fazer um atlas para você, em Portugal, cara, a gente tem, no norte de Portugal, 85% da capoeiragem é pernambucana, cara. Não brinca. Então, atlas. Depois a gente tem três pessoas de São Paulo, uma eu de São Paulo, o mestre Barão de Santos, Coqueiro, que é do mestre Peixinho da Senzala, do Espírito Santo, Hum. pouco mais, cara.
Esse é o ato. A capoeiragem daqui é mais ou menos assim, é Nordeste puro, cara. Ah, que legal, cara. Tá capoeira boa, então, né? É boa, é dura, mas boa. E os caras, Entendi. e essa galera é terrível, porque eles pegam lá depois. Não podem ver você que estão sempre te bagunçando com você. Ah, é? Ah, isso é terrível, né, cara? Não, eles são terríveis, cara. Eles Ainda têm tem o poesia na humor, boca, né, o cara? humor faz parte da vida deles, cara. A sacanagem faz Eu, parte da vida deles. coincidentemente, eu vim morar na Avenida Arco Verde, em São Paulo. Na época da faculdade, distribuiu o pessoal, a gente era especialista em prevenção à AIDS, e dava muitas palestras. E foi para Nova York, aprender um curso, né, que é FITIS, Jovens Livres das Drogas, da Violência, de tipo de coisa. No Brasil, ele se especializou e pegou a turma de era 70 estudantes, espalhou pelo Brasil, e foi votação. E com um saquinho, aí botaram lá, aí eu peguei o meu papelzinho para onde é que eu ia, né? Arco Verde, já estou aqui. No Arco Verde, sertão de Pernambuco. E tem o Arco Verde também, se não me engano, na Em Bahia, monte de lugar. na terra da Bahia Acho que tem. qualquer. Então, aí eu peguei, cara, sem conhecer, nunca tinha ido em Recife. Eu tinha ido uma vez, mas só em Recife. Eu fui lá direto do sertão. Cheguei no aeroporto, Guararapes, né? Guararapes, corri lá pra lá. 5 horas. Cara, tinha bode dentro e galinha dentro do ônibus. Loucura, meu. Tinha mesmo, ali andava assim, cagava ali, aquela coisa toda. E eu cheguei lá, conheci o pessoal da capoeira lá e tudo mais. Cara, eu cheguei lá, tava no verão e tava seca. Sertão é seco, né? Aí me arrumaram uma casa de estudante para morar, uma construção grande, um pavimento só, tinha uns 40 quartos lá. O cara me deu a chave, aluguei o quartinho, né? Aí entrei lá, cara, não tinha ninguém. A faculdade fechada, tudo abandonado. Aí não tinha luz. Eu arrumei vela, fechei o primeiro dia lá, não tomei banho, não tinha água, né? Dormi dia que eu tava, de viagem, sujo, com bode. Aí de madrugada, não, olha só, de madrugada, barulhão, cara. Acendi a vela, peguei um pedaço de pau lá que eu vi na rua, deixei ele pra cá, eu não conhecia nada, capoeirista, né? Levou um pedaço de pau. Aí eu abri a porta assim, não vi nada, e um barulhão grande, alto, cara, perto de mim. Aí quando eu olhei pra baixo, meu irmão, um porco desse tamanho. Porco, dentro da casa. Porco. Eu vi pelo vulto que tinha de fora. Eu gritei, saiu correndo do porco para matar o porco. Aí tudo bem, voltei para dormir. No outro dia, a água só voltou 5 dias depois. Eu fiquei 5 dias sem tomar banho. Eu juro por E Deus. eu tive uma experiência parecida também, cara. Eu fazia assim, ó, para tirar o olho, não, o olho ia grudar. Aí o que acontece? Eu descobri que tinha um Sesc lá no centro Não de Arco tinha Verde. água. Ah, Você não tinha acesso à água, estava naquela seca terrível. total, não tinha. Mas olha só, aí eu achei um Sesc lá, um Sesc meio, só 2 cômodos lá, né? E tinha capoeira lá. E eu falei, cara, o que eu vou entrar? Cheguei lá e tinha água, tinha caixa d'água. Pô, Aí eu cheguei lá, capoeira legal, e fui joguei com os caras lá, papapá. Aí depois, meu irmão, dá pra tomar um banho aí? É, irmão, tá precisando, tá fedendo pra caramba. 5 dias sem tomar banho, cara. Rapaz, isso, eu tomo uma banho que isso sai é o muito caldo preto. sério, cara. Isso é muito Mas sério. Isso é uma coisa é, muito séria. Por é verdade. favor, você que é capoeirista, vou dar um recado aqui para todo mundo. Você que é capoeirista, não tenha vergonha de falar para o seu companheiro de treino que ele está cheirando mal e com chulé. É melhor Fale, ele lavar do que você ter que aguentar o treino inteiro, cara. exatamente. Quantas vezes a gente já ia fazer treino com alguém e a pessoa tá cheirando mal pra caramba, né, cara? E o mau É hálito? muito louco isso, é muito louco, cara. Muito interessante. Tem muitas histórias engraçadas, cara, assim, e tem histórias também. Você conhece bem Flavinho, né? Sim, Guaiamuni. desde moleque. Cara, Flavinho, eu vou lhe dizer, né? Eu que apresentei, eu apresentei mais ou menos, mas, por exemplo, eu tinha um caso, uma fera assim com Mariana, que era uma menina loira de Pernambuco que treinava na Malungos. Hum. E era muito amiga da. Ai, esqueci o nome dela agora, da mulher do Flavinho, peraí. Veregiana. Da Veridiana, Veri. Então, ficava aquele clima assim e tal. E o Flavinho tava louco pela Veridiana, velho. Então, você não sei se você sabe, mas eles começaram a namorar depois de uma meia-lua que ele acertou na sobrancelha da Veridiana. Ela foi pro hospital, foi levar ponto, cara. Eu sabia que eles namoravam, sempre foi
eu vi esse momento, eu fiquei sabendo desse momento. Você ficou um estupinho. Achava que já Eu, namoravam, não? eu que levei para o hospital. E Legal. depois desse fatídico acidente, eles começaram a namorar, cara. Enfim, tem muita Cara, história interessante na nossa capoeira, cara. a gente conheceu, que eu vi esse movimento aí. Eu vi esse. Eu tava lá, tava sempre lá. Que E loucura, é cara. isso, cara. E agora eu tô aqui em Portugal, cara. Ah, esqueci de falar. Aqui em Portugal também tem mais, tem o pessoal da Bahia também, tem 3 ou 4 baianos também aqui no Porto. E temos um representante da capoeira Angola, que é o Fantasma, cara. É o fantasma. Não tem muita capoeira Angola por aqui, não. Não, né? Não. O balão tá mais aí, não, né? Quem? Balão, que era esquisito. Não, ele está indo lá de Lisboa. É. Eu tô no norte de Portugal, perto do Porto. Norte de Portugal, sentido Espanha, não, né? É exato. Então, imagina, se você passar uma linha no meio de Portugal para cima, você tem cidades importantes, né? Aqui em cima é o Porto, a capital do norte é o Porto, Sim. é onde eu vivo. E para baixo, no sul, mais para o sul, é Lisboa. Ah, entendi. Esses são os dois grandes centros de Portugal. E quase toda a capoeiragem está centralizada aí. Mas quando eu vim para Portugal, eu não fui para nenhuma dessas duas cidades, né? Como eu vim por causa da minha ex-esposa, eu acabei num lugar de interior. Aquele lugar que na nossa cabeça, no nosso imaginário do brasileiro ignorante, acha que Portugal é aquilo. E eu achava que Portugal era aquilo. Eu tive um preconceito muito grande para vir para Portugal. Eu não queria vir a Portugal. É, né? É, o Isso, estigma, né? é. Eu tive um preconceito muito grande. E tanto é que a minha ex-esposa veio primeiro, antes de eu vir. Eu tive uma oportunidade de trabalho muito interessante em Boston. Hum. Eu trabalhava numa empresa muito grande na Alameda Santos, paralela à Avenida Paulista, e acabei tendo uma oportunidade para trabalhar numa empresa nos Estados Unidos que trabalhou conosco e gostou do meu trabalho. Eu sempre trabalhei com informática e qualidade, não é? Legal. Então, eu tive essa oportunidade para liderar o projeto nos Estados Unidos, que eles queriam abrir o mercado para a América Latina. E eu fui para lá, cara, com tudo pago, velho. Caraca, legal. Carro, casa, tinha tudo para começar a me organizar a vida lá. Eu fiquei 2 dias preso no aeroporto, cara. Ué, Não me deixaram entrar. imigração. Foi logo depois do 11 de setembro, cara. Foi bem difícil, com visto, com tudo, e não deixaram entrar. Então eu Mas a fiquei muito empresa não deu sul chateado. sua entrada, meu. A empresa não conseguiu. Nada, cara. Não. Foi bloqueado completamente. E 2 japonesinhas que tinham ido comigo, que eram engenheiras também informáticas, entraram de boa, né? Mas eu fiquei. Enfim, e eu fiquei muito chateado com essa situação e pus os Estados Unidos na minha lista negra, né? Eu não quero mais e tal. E aí a minha ex-esposa disse, ah, então vamos para Portugal. Aí eu falei, porra, Portugal, eu fiquei naquela, tipo, mulher de bigode. Esse ranço, né? Né, de É, bigode. porque é incrível a propaganda o que a gente imagina de Portugal. Hoje não, acho que hoje já tem uma visão um pouco mais aberta e tal. Eu moro aqui há 18 anos, né? E aí eu fiquei naquela, falei, não, vai primeiro, se você gostar, legal, a gente vai. Fiquei eu e meu filho e aí ela foi primeiro. E ela gostou, arrumou logo o trabalho e tal, e disse, ah, já até te arrumei trabalho. Eu falei, pô, sério? E eu fui, e foi bem estranho, porque quando cheguei lá, cara, pô, cheguei no Porto, né? É uma cidade grande, cara. Não é São Paulo, mas é uma cidade grande, com uma infraestrutura espetacular e com uma tranquilidade, cara, uma paz de espírito. Você logo sente, cara, aquela paz. Você não está sob pressão, né? Você não está num caldeirão. Você está num lugar que emana paz, cara. Você não corre perigo, você não tem que estar de orelha em pé. É outra, não é? E eu ainda passei 3 anos, cara, sempre achando que eu estava de alguma forma Leva em um algum. tempo a adrenalina baixar, né? Cara, eu ouvi uma frase do meu primeiro chefe, cara. Eu trabalhava em São Paulo, numa empresa que
que faturava milhões. Os caras faziam coisa de fios de algodão, cara. Então tinha uma fábrica em Maceió, tinha uma fábrica no sul. E às vezes eu trabalhava, cara, 24 horas seguidas, porque o servidor... Não é a internet de hoje, era uma coisa antiga, então tinha que estar sempre funcionando, porque tudo dependia daquilo e eu era o responsável por isso tudo. E às vezes dormia no escritório, cara, almoçava em cima da... Tinha aquele ritmo bem paulista, cara, de trabalhar. E quando eu cheguei em Portugal, eu imprimia aquilo, cara. E o cara chega para mim, o senhor Sérgio, nunca mais esqueço, ele fala, ei, vai para casa, o trabalho não vai azedar, o trabalho não azeda. Ai, que loucura. E eu não entendi nada que ele falou, cara. Como é que tenho que terminar isso? Como que fica? Ele falou, não vai estragar, amanhã você termina, vai embora. E dia após dia eu fui percebendo, cara, essa lógica que a gente não tem, que a gente em São Paulo não tem, está habituado a essa loucura, cara, de alta produção o tempo inteiro. E foi aí que eu comecei a entender, cara, que eu não vivia, vegetava, cara. Exatamente. Tem muito sobre isso mesmo. Fala muito do piloto automático. Pô, tu não é. Cara, aí, pô, aí tu tem tempo, cara, pra tudo, velho. A cidade que eu morava tinha 13 mil habitantes. Eu falei de capoeira lá, porque eu fiquei algum tempo sem dar aula quando eu cheguei nessa cidade, porque era uma coisinha desse tamanho, cara. Eu fui falar em capoeira, aí os caras, galinha, ave de capoeira. Isso é verdade, cara. E até hoje, qualquer pessoa que vem falar contigo vai sempre meter essa brincadeira do galinheiro. Ah, você vai com as galinhas no galinheiro. E o berimbau era cana de pesca, cara. Nossa. A vara de pesca. E eu procurei capoeira, procurei, não encontrei lugar nenhum, cara. Eu estava distante do centro, não tinha vias fáceis de acesso, ou seja, uma viagem da onde eu morava para o porto demorava 4 horas, cara. Tá, não. Sendo que 2 horas era só no trecho mais chato, depois era autoestrada, mas aquele primeiro trecho era horroroso. E eu procurei, não encontrei, cara, não encontrei. Até que a minha ex-esposa falou, por que você não volta da aula? Eu falei, cara, mas ninguém aqui conhece capoeira, ninguém quer, as pessoas brincam com isso. Ela falou, não, fala com o pessoal mais jovem e tal. E eu comecei a falar com os amigos dela, porque ela trabalhava ela fazia unha, tatuagem, não sei o que lá. E as pessoas deram a entender que tinham curiosidade, cara. Entretanto, foi uma época positiva, porque deu aquele boom da novela e não sei o que lá. Cara, eu, assim, em 2 semanas estava com 60 alunos, cara. Num lugar com 13 mil habitantes, cara. Então foi muito louco e eu fiquei todo feliz. E tudo isso, cara, vem junto com a criação do portal, né? O Portal Capoeira. Eu estava desesperado atrás de capoeira. Eu não conseguia encontrar a capoeira e eu precisei encontrar ela em algum lugar. E eu encontrei ela no digital, cara, enquanto eu não conseguia dar aula. E o Portal Capoeira nasceu disso, cara, dessa necessidade de encontrar a capoeira. Enfim, aí começou legal as aulas e tal. Porra, eu tenho uma experiência muito interessante, cara, porque o pessoal nunca tinha visto capoeira, nunca tinha praticado. Totalmente diferente de quem respira e vive e vê a capoeira pela porta, pela janela do carro, ou tropeça numa roda de capoeira toda hora no meio da rua, não é? E aqui não, aqui foi bem diferente, cara. Foi um desafio bem interessante. Inclusive os instrumentos, né, cara? Eu tava sem nada aqui, cara, porque eu já vim trazendo a minha vida toda nas costas, cara, né? Mala para todo lado, já não tinha mais limite de bagagem. Depois deixei um monte de coisa no Brasil e eu decidi. Foi o Wellington que me mandou tudo, cara. O Wellington da Rabo de Arraia, cara, que é um grande amigo, né? Grande Wellington. O El, estressado pra caramba, e ele que me mandou tudo. Ele precisa morar em Portugal, né? Ele precisa, né? Ah, eu tenho uma história eu vou contar essa história do Wellington. Galera, vocês não vão acreditar. Eu vou a Portugal em 2000, volto para o Brasil para visitar minha família e tal, em 2008, se não me engano. Por aí. E aí, porra, Milaninho, você tá por aqui, vou organizar uma roda, velho, de despedida para você, aqui na Rabo de Arraia, não sei o que lá. Vou chamar a galera toda da antiga, vou chamar o Ulisses, Flavinho, o Busca, não sei o quê.
E chamou a galera toda, buscar longe, Flavinho, Ulisses, aquela macacada toda, cara. Aí, É. falei, porra, Léo, beleza, cara, vambora. Aí, lá vou eu, todo feliz pra Rabo de Arraia, cara. E chego lá, não tinha ninguém, cara, tava fechado, cara. Só tava eu Mas, e o Ulisses, cara. Aí, eu, que porra, que maluco, que esqueceu, cara? Porra, falou semana inteira da merda da roda, cara. E eu ligando pra ele, ninguém atende, ninguém atende. Ele tinha infartado, cara. No dia da roda ele foi pro hospital. cara. Foi Puta, pela ponte de Safena, cara. eu Foi lembro, no eu já dia, morava aqui, moro perto dele, moro do lado puta, foi dele. no dia da roda, cara. Que loucura, cara. Só viagem, cara, nessa terra, velho. Infartou Enfim, no dia da roda. no dia da roda, cara. Ainda bem que ele Pô, sobreviveu, né? Graças a Deus, né? e ele mudou muito. Ele tá bem mais light agora, cara. É, muito mais. Mas Tá continua bem mais estressado. light. Ontem eu Não digo, dá pra mim. olha o AS, olha o AS, toma um aí para dar Não refrescado. dá, porque já faz parte, né, da estrutura Ele, dele daquele jeito. Ele desacelerou porque é ele é o típico italiano, praticamente, né, meu? muito estressado, ele é muito louco, cara. Se não fosse a Monize, cara, ele já tinha virado do avesso, né? Ah, tinha. Que loucura, né, cara? Que loucura. Milani, preciso fazer 5 perguntas para você. Vamos embora. Depois eu faço as minhas considerações finais. Depois você encerra a live, porque ela é sua, meu querido. E hoje, Obrigado. e foi um relato Eu acho fantástico. que a gente está batendo um papo, cara. Eu até esqueci que isso é uma live, eu acho que estou conversando contigo aqui. Minha live é isso mesmo, cara. É assim, pra gente conversar. Relax. Isso não tem tema, tem nada para Mas falar bem, falar mal. reduz lá então, vamos lá. Chega palavrão, fantástico. Meu querido mestre Milani, o que é a capoeira? Cara, é vida, é tudo e mais alguma coisa. E ao mesmo tempo é intangível, para mim é tudo, cara. É a vida. Parabéns. Lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Repete? Lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Porra, cara, eu sou muitas coisas, né? Eu sou um saco de erros e acertos, cara. E, e ultimamente eu tenho me revisto muito, cara. E tive uma epifania há algum tempo atrás, cara. E foi bem duro para mim perceber o quanto eu era preconceituoso e não sabia, cara. Depois de algum tempo que a gente mora fora, depois de algum tempo que a gente passa a ser o alvo do preconceito, a gente começa a perceber que a gente é muito preconceituoso. E o Brasil, e o brasileiro, ele é preconceituoso de uma forma muito perigosa, porque ele alimenta o preconceito sempre com uma base de brincadeira, de humor. Cara. E isso Pernicioso. fica muito estranho. E eu sou esse saco de erros, cara. Há pouco tempo atrás eu tive essa epifania, cara, e foi bem duro para mim descobrir o quanto eu era preconceituoso. Cara. Que bom, né? A gente passa a ser o alvo, né? E aí você começa a sentir que você também fazia a Exatamente. mesma coisa. O japa, o portuga, sempre com esses rótulos, com estigma, a forma que você olha para as coisas. E aqui você é alvo dela, né? Aqui você é o brasileiro filho da puta, volta para tua terra. Aqui você é o brazuca. Aqui é o malé, aquelas coisas que eles fazem, tentando imitar o sotaque para te deixar menor e por aí afora. Enfim, mas isso está mudando também, as pessoas aqui também vão crescendo e vão amadurecendo. Né? Sim, com certeza. É o quebrar dos paradigmas, né? Tem que É, quebrar eles um dia. Exatamente. Meu querido mestre Milani, Milani, os jovens, por né? favor, Oi? só Milani. Meu querido Vamos embora. Milani, vamos embora. Os jovens merecem vivenciar a capoeira? Os jovens, Merecem vivenciar a capoeira? Experimentar a capoeira? eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu acho que não só merecem, cara, como é algo tão intrínseco, cara. Deveria ser algo que fizesse naturalmente parte da vida de todos os jovens. Acho que ia dar uma perspectiva muito interessante, cara, de crescimento, de, do próximo. Tem um texto de Mestre Decânio, cara, que é algo maravilhoso, é lindo, cara. E ele, quando ele fez aquilo, ele disse para mim, foi através de uma conversa que a gente estava tendo sobre filosofias e viagens e não sei o quê, e a gente estava falando dessas coisas,
e ele teve um insight qualquer assim, falou assim: Luciano, você fez eu criar uma das coisas mais lindas que eu escrevi, cara. Não sei se você sabe, Decânio mestre Decânio é o padrinho do Portal Capoeira, né? A gente tinha uma ligação próxima, naquela Fantástico. época que custava muito dinheiro ligar para o Brasil. Não é igual hoje, que a gente fala assim, a zero, né? Porra, no final do mês, a minha ex-mulher me dava porrada, velho, porque eu gastava uma fortuna falando com o mestre. Era bem complicado, enfim. E ele escreveu uma coisa chamada Capoeira, não, Jesus, Vygotsky e Capoeira. Ou Vygotsky e Capoeira, né? Então, Jesus dizia: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Sim. Como a maior expressão, né, do que pode ser amor, que é amar um ao outro. Vygotsky falava que nenhum homem ou nenhum ser humano, nenhum homem assim, né, nenhum homem se constrói homem, se constitui homem sozinho. Ele necessita obrigatoriamente de outro ser humano, né? Ou seja, a relação entre pares. E a capoeira materializava tudo isso, né, como forma de expressão em amor através dessa ligação que ela tem, da impossibilidade de ser de você praticá-la sozinha, ou seja, precisa sempre de dois, né? É um texto muito interessante, muito bonito, cara, e eu acho que esse lance da cidadania da capoeira, cara, é algo que as pessoas deveriam vivenciar. É muito importante, cara. E eu vou te dizer outra coisa, cara, fugindo um pouco do assunto, mas tem a ver com jovem, né? Eu estou muito, mas muito feliz, cara, com essa geração de jovens mestres ou jovens capoeiristas que está surgindo agora, né? Eles vêm para sacudir tudo, para tirar a sujeira debaixo do tapete, para pôr tudo de perna para o ar, cara. Tem muitas coisas sendo revistas, cara, muitos conceitos sendo revistos. E eu fico muito feliz, cara, porque me sinto um pouco ocupado, cara, pela a minha geração, a tua também deve ter tomado porrada pra caramba. A gente foi muito moldado, cara, muito, né, a gente foi muito massacrado com a forma de como as coisas funcionavam. E isso reflete na gente, né? Então, se você não toma uma atitude em determinado momento da tua vida, se você não começa a pensar por tua cabeça, eu acho que você não teria possibilidade, cara, de crescer enquanto ser humano, para poder crescer enquanto capoeirista, cara. Porque é muito simples para mim, né? Se você não é um bom ser humano, você não pode ser um bom capoeirista no sentido de alguém que ensina, um profissional da capoeira, alguém que está à frente de um trabalho. É impossível. Essas duas coisas estão conectadas, cara, de uma forma muito intrínseca. Não, já não dá mais para a gente desculpar o bom capoeirista, porque canta e joga pra caramba, e desse lado de cá ele porra, bate na mulher, bota fogo na mulher, sei lá, cara, comete crimes e por aí afora, para não descer mais baixo, não é? Então, se isso não está intrinsecamente ligado, cara, é impossível que exista um verdadeiro mestre, um mestre que eu possa chamar de mestre. Esse lance do respeito, o respeito ele é adquirido, ele não é, jamais ele pode ser imposto. E nós passamos por isso, por essa coisa do respeito imposto, é muito louco, velho. Vai deixar muita marca na gente. Então, eu acho que os jovens hoje, eles têm essa sorte, cara, de toda essa galera que hoje ensina capoeira, ter conseguido responder de uma forma positiva e estar fazendo as coisas diferentes, cara. Ou seja, a maioria dos profissionais de capoeira hoje conquistam esse respeito, cara. Mas ainda tem aqueles que impõem, aqueles que proíbem tudo e mais alguma coisa e por aí afora. Não é o caminho. Isso aí tem extinção, isso aí. Logo, logo. Sabe por quê, Milani? Eu sempre falo para pessoal que nós estamos na curva da história da capoeira. Porque a gente vê, quem começou a capoeira de 80, 90 para cá, experimentou o pior momento da capoeira, entendeu? De afirmação. E foi muito conflituoso aquilo. Muitos valores foram perdidos na capoeira. Valores de pessoas, capoeiros bons, abandonaram porque não queriam aquilo para eles, para a vida deles. Então, certo, né? Até eu pergunto, não sei porque a gente ficou, mas tudo bem. Vamos aí. Mas aí está visualizando. Aquelas coisas que foi por isso que você ficou, foi por esse momento que a gente ficou, porque todos os momentos que você cria, que você faz uma live com alguém, num momento desse tão triste da humanidade, que é tão difícil na nossa vida,
você possibilita criar um acervo digital, cara, que pode ser de muita valia no futuro próximo e pode ser de muita valia hoje. Talvez alguém vai criticar a tua entrevista comigo, porque aquele cara não fala nada com nada, ou porque pô, o Mestre Adelmo é um zero à esquerda. Pô, sempre tem pessoas que vão criticar, né? E a gente não pode desistir. Eu estava falando hoje, cara, com o Mestre Chapão, também é um capoeirista antigo que está aqui de Pernambuco. Pernambuco, né? Eu conheço ele. Esse menino, ele. Interessante, né? Então, eu estava conversando com ele, que ele começou um projeto novo aqui, e eu sempre vinha cutucando ele, dizendo, porque ele se afastou, né, da comunidade, ele não estava, e fez bem, porque a comunidade estava muito estranha aqui, e ele não estava se sentindo legal e acabou por se afastar, e eu estava sempre dizendo, cara, volta, a gente precisa de você, né? A gente precisa de você. Pô, você é uma liderança, você é um cara que tem um trabalho grande, você é um grande capoeira, tem uma boa mentalidade. A gente, pô, nos brinde né? E ele, pô, e agora ele começou um projeto novo, e eu estava trocando essa ideia com ele hoje, e ele já estava daquela, poxa, Milani, mal comecei, já estão me dando porrada, já estão criticando, e não sei o que lá. Eu falei, porra, velho, não desiste. Não pode desistir. Porque se você desistir, isso não iria existir, cara. Eu posso tocar alguém que está aí vendo pode ficar tocado com o que eu estou dizendo ou com aquilo que você está dizendo. Isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, cara, de uma única pessoa. E já vale a pena. Já vale a pena, cara. Já vale a pena. E eu tenho escutado muitas coisas boas também, algumas críticas também, mas o que o Tony Vargas falou na live dele foi fantástico. Adelmo, a pessoa que não escuta a minha música ou acha ruim, ou não chegou nela, ou a capoeira não chegou com a pessoa, é que não era para chegar. Se a pessoa não entende o meu jeito de ser na capoeira, não era para ele entender. Eu estou preocupado com quem entende. Quem não entende vai ficar na ignorância. Lembra como o Mestre Tapão escreveu do Giga Psíquica? A morte do Mestre Bimba foi um grande golpe de mestre. Quem viu, viu. Quem não viu, viaja, sonha, sabe? Não entende. Experimenta, experimenta. Então, o bem é para quem quer o bem. Quem não quer o bem, vai ter o que ele quer. Isso é óbvio. Então, quer dizer, a gente está tentando sarar. Eu quero sarar minha alma com a capoeira. Você está sarando a sua, falando também. E pessoas se sarando, escutando a capoeira. É isso que importa. O resto não tem significado. A gente vai fazendo um pouquinho de cada vez, vai tentando fazer o melhor, cara. Poxa, cada matéria que eu publico no portal, cada parceria que eu crio, cada pessoa que eu consigo trazer para escrever, é um grãozinho a mais de areia, cara. É uma gotinha a mais de água, cara. E essa pessoa pode fazer a diferença na vida de uma, de duas ou de 100 pessoas, quem sabe. Então, tudo na nossa vida tem um significado, tudo tem ação e reação, cara. Exatamente. E quanto ao portal, eu ia falar dele, acabei por tanta conversa aqui, eu tenho mais duas perguntas para finalizar. Uhum. Veja só, isso é repetitivo. Eu fiz filosofia e fiz teologia, estudei as duas matérias, entendeu? E dei aula das duas, muitos anos. Aí o que acontece? Para compreender o pensamento filosófico, eu tive que voltar lá 2.400 anos, lá nos primórdios, em Sócrates, em Platão, para entender o pensamento filosófico de hoje. Para entender o cristianismo, eu tive que voltar 2.000 anos atrás, lá no berço da civilização cristã, para entender o pensamento hoje. A capoeira organizada hoje tem 100 anos. Nós sabemos isso. Ela é muito nova, cara. Muito nova. Daqui a 1000 anos, vou estudar quem? Portal Capoeira. Vamos estudar essas pessoas. Quem deixou o registro. Cara. Sabe que isso tem tanta coisa que era para a gente pensar sobre isso. Por exemplo... O Ed chegou aí, ó, o Ed. Acabou de chegar. Atrasado, vagabundo? Mais uma vez. Um abraço, que adoro, cara. Tem coisas muito loucas, cara, que a gente vê na capoeira. Uma das faltas de coerência, cara, assim, que eu... Mas isso é uma posição minha, por favor, me perdoem, cara. Essa coisa, cara, de vomitar e arrotar coisas que já foram regurgitadas, cara, sem ter o mínimo da percepção de poder ter um entendimento, de fazer uma pesquisa, ou minimamente tentar ter a tua percepção das coisas, né? Então, pelo amor de Deus, cara,
como que as pessoas conseguem falar de tradição, cara, de raízes e não sei o que lá, com algo que nasceu ontem, cara? A gente tem tanto Exatamente. caminho para andar ainda. Vamos fazendo, cada um vai fazendo o seu, cara. Cada um vai Exatamente. ajudando as coisas. E essa nova geração que está fazendo isso, cara, de uma forma que a gente não conseguiu fazer. Eles conseguem ser um para os outros, cara. Eles Exatamente. são uns para os outros. A gente nunca foi, cara. Não. Era A nossa muito. geração foi cada um por si, Deus para todos, cara. Mas o processo é o desenvolvimento das mentalidades. As novas gerações vão ser mais. Tem mais facilidade, É tem mais aí que você vê que acesso, mais a gente informação, está conseguindo tem alguma mais coisa. abertura, tem menos preconceito. Então é natural que a gente dá o bastão para eles, porra, eles conseguem carregar com muito mais propriedade, com muito mais responsabilidade. Até a própria forma de jogar capoeira, eu lembro que em 90, a capoeira fez o boom. Tinha capoeiras maravilhosos, assim, tipo assim, cara, o cara chegou no ápice da capoeira. Estou falando de uma coisa externa, hein? Performance. A performance. Cara, vai ver hoje em dia. É inimaginável a capoeira que é jogada hoje. Não dá. Capacidade de. Cara, É outra será que vai história. evoluir mais? Será que chegaram no topo? É Marte Urano, é completamente louco. Falar em anos 90, cara, eu nem te perguntei se você frequentava a Roda da República. Em 90, sim. Na década de 90. Eu ia O direto, pessoal. mas eu ia com o Caco Velho, cara. Caco velho, grande Caco velho. Aí eu chegava lá bem representado, chegava cheio de moral, velho. Era um cara, né, meu? Eu chegava lá com o Mestre Kenuro, com o dia de quanto, e pegava com o Flavinho, com a Oncinha, né? O pessoal lá, Maurão já estava lá, mas eu não fui muito frequentador, não. Aí Nunca eu fui ia muito assíduo. doido. Subia ali o metrô, deixava minhas coisas no seu Tomás, guardava as coisinhas ali no Tomás, ele guardava para mim a mochila, a sacola, e depois sempre também comprava uma coisinha dele para ajudar, e depois ficava ali na roda, mas ia com o Caco, velho, cara. E o Caco velho era moral ali, cara. Tava sempre de Legal. boa. Nunca tive problema nenhum ali, porque chegava com ele e ele deixava tudo bem esclarecido logo. É, né? Foi Quem me muito ensinou bom. era o Mestre Cavaco. Mas Cavaco. cavar, Sempre estava por lá. Entendeu? Quando eu ia lá. É que eu viajava muito, né? Eu viajava muito. Então, tipo assim, eu ia lá uma vez, depois 6 vezes, depois ia lá outra vez. Nunca deu para. Agora, é época recente, muita coisa da viagem é muito louca, velho. A gente tive 10 acaba anos viajando. Só de um não tem lado para o jeito. outro, né? E vai formatando a gente. Eu treinei capoeira em Minas Gerais, treinei capoeira em Recife, porque tive algum tempo viajando também, não como você, mas alguns meses, e sempre procurei estar em algum lugar para treinar. Em Minas Gerais, eu treinei numa academia, cara, em Camanducaia, que é sul de Minas, chão de terra, cara, muito louco, velho. Os caras treinavam sem camisa, descalço e com calça de algodão. Era assim o uniforme deles, cara. Nossa, quilombola é. Muito louco, muita viagem. É quase quilombola. Fantástico, meu. Muito legal. Milani, o Então, diga lá, mais uma pergunta. que você espera da capoeira? Cara, o que eu espero é o que eu acabei de dizer, essa nova geração, cara, continuar no caminho dela. E porque essa galera, velho, me fez de novo acreditar que é possível, cara. Não é acreditar na capoeira. A capoeira é algo que independe dos capoeiristas, cara. É intocável, né? Ela tá lá no lugar dela e tá muito bem, obrigado, e vai estar sempre lá. Mas os capoeiristas, esses são responsáveis pelos desvios que vão acontecendo. E eu espero, cara, da capoeira que ela seja tocada por essa nova geração, cara, que essa nova geração tem feito tanta coisa bonita, cara. Tem feito tanta coisa interessante que me deu vontade de respirar de novo, cara. Eu estava bem triste com a capoeiragem, cara. E agora estou muito feliz, cara. E foi o Gugu que me trouxe, cara, de volta a essa alegria, cara. Eu tenho Grande uma. Gugu. Ele disse que não, mas eu tenho essa. Não é uma dívida, mas é algo. Obrigado por ter me apresentado, cara, para uma galera tão interessante, velho, tão positiva. Foi muito Que bom, cara. bacana. Mas o Gugu me humilhou, sabia? Então, Sabe que meu desafio da queda de rins, já viu o que eu faço? Uma vez por ah, ano. Meu aniversário eu faço um desafio. São 13 quedas de rins na parede. Sem tocar o pé no chão. eu Aí o vi. cara. Aí eu botei o desafio, né? O miserável fez sem parede. Ele Você fez quer, menos.
Mas pelo você amor de Deus, parede, ele pô. tá com 70 anos, cara. Ele tem um potencial, cara, de jogo, de visão de jogo, de movimentação e de saber aonde deve estar e aonde não deve estar tão grande que ele provavelmente engoliria qualquer capoeirista, cara, se ele quisesse, mas a educação dele impede de fazer isso, não é? Essa educação capoeirística, de saber entender o código. Quantas vezes, cara, eu já joguei com ele e na certeza que ele podia ter me humilhado se ele quisesse, cara. E ele é de uma bondade, de uma generosidade, de uma humildade tão grande para comigo, cara, que ele sempre me faz eu parecer que eu saio bem nas coisas, cara. Mas não é bem assim, né? Eu aqui dentro sei que não. Mas, Como é que enfim. é? Mas é o domínio dos seus poderes, né? É o que Ah, vão chegar, com isso diz tudo sobre alguém, cara. certeza. Maravilha. Milani, o que você pode fazer pela capoeira? Cara, eu já estou fazendo a minha parte, eu vou e quero fazer mais, cara. Eu acho que o Portal da Capoeira, a maior contribuição que eu posso dar enquanto capoeirista para a capoeira, não é, não é o que eu vou deixar tipo com alunos ou com minha música ou com minha forma de jogar capoeira. Não é isso, cara. Eu acho que o verdadeiro contributo que eu dei e que vai ficar foi essa semente plantada de disseminar e divulgar conhecimentos sem levantar uma bandeira. Maravilha, isso é muito bom. Essa foi a ideia do portal, cara. Foi nunca ter uma bandeira, foi nunca ter meu nome ou meu grupo ou meu trabalho num plano, cara, de, de valor do tipo, olha, eu tô aqui, eu que sou o cara e isso aqui, o resto vem por arrasto. Não. Qualquer pessoa tinha espaço, cara. O cara podia ser do Abadá, do Muzenza ou da Senzala, como podia ser o cara que nem tem grupo. Todos tinham espaço para estar lá dentro, cara. Então, essa é a semente que ficou. Eu acho que isso é que ficou. Claro que a gente está numa época completamente diferente, com o advento da rede social, cara. As ferramentas que todo mundo tem hoje, como é óbvio, o portal diminuiu a nível de acesso e essas coisas todas. Mas o acervo que eu tenho lá, nenhuma rede social tem, cara. Estamos falando de uma coisa coerente, séria, construída com trabalho. Não estamos falando de fake news, de coisas que vão inventando por aí afora. Ou seja, eu tenho hoje um acervo de mais de 6 mil artigos publicados, cara. É muito louco isso. A gente Larousse. tem, é muito louco, cara. A gente tem o site oficial do Dr. Decânio, do mestre Decânio, está com o portal. Desejo dele antes de morrer, não é? E Legal, o site do mestre João Pequeno também está conosco. Enfim, essas coisas vão ficar para sempre, cara, porque são figuras e são pessoas, cara, que vão ser para sempre lembradas, né? com E certeza. o trabalho delas vai ficar, assim como o meu também vai ficar, cara. Espero que um dia o portal seja alvo de história. Ele já foi estudado muitas vezes, já serviu de tese para várias coisas de trabalho de universidade, entrevistas, rádio, televisão, blá, blá, blá. Mas a verdade é que eu, mesmo com isso tudo, tenho muita mágoa de muitas coisas, né? Principalmente com os programas de incentivo e coisas governamentais que nunca olharam para o portal de forma positiva, cara. Então, eu já participei de vários editais e nunca ganhei nada, cara. Eu sou muito nabo a preparar as coisas ou tudo tem muita armação por trás, cara. Eu não sei se você sabe, eu participei da banca de avaliação do Capoeira Vivo, o primeiro, em 2007. Legal, parabéns. Não sabia, não. Eu, Fred Abreu e o mestre que está na Bahia, como ele chama, foi aluno de mestre Bimba. Tem tanto lá. Não, um antigo pesquisador bom pra caramba. Ah, o Jair Moura, não, na Cumpriu? Isso, foram nós os três, cara. Foi o Rui do Museu Nacional que organizou do Rio de Janeiro. Foi bem interessante Capoeira Viva, cara. Vi muitos projetos interessantes. E como tive na comissão de avaliação, eu falei assim, poxa, é possível, é viável, realmente acontece de forma justa e coerente. Legal. Mas depois, cara, me pareceu que as coisas mudaram muito. Enfim, vamos torcer que as coisas continuem assim. Teve muita gente que foi beneficiada agora no momento tão duro com a lei Aldir Blanc, vários projetos que puderam dar, vários mestres que estavam sem condição nenhuma, que tiveram
determinada condição, ou seja, ainda bem que esse dinheiro ajudou, não é? Ainda bem. Exatamente. Bom, meu querido, o Portal Capoeira, na verdade, é um túnel do tempo, entendeu? Vai ser realmente um grande legado para a história da capoeira. Eu sempre falo, pessoal, imagina se na época do Messi Bimba tivesse lives. Olha só, quanta riqueza. É sério, olha. Faziam as Mas não lives era na para ter. praça, né, velho? Era na praça. Imagina, na praça. Mas não era para ter. É como o Tapuã fala. Publicação era o caderninho escrito, cara. Exatamente, Não mal isso. Então, teve muito onde. Você tem 60 anos, eu tô com 49, vou fazer 49. A gente só tinha acesso a vinil e fita cassete, cara. só isso. Só E isso. hoje você faz assim e ouve a música. Tudo isso. Quando tinha um VHS, era uma riqueza. Eu viajava com 6 VHS. Uma Juntava mochila só todo com mundo na VHS, toda academia. roupa. A gente ia todo Entendeu? mundo para casa do Baiano assistir VHS, cara. Eu lembro, eu estava na casa do Linguado, lá em Recife. Aí conversando com ele lá, pô, meus VHS aqui. Pá, eu, na minha mochila, botei os meus aqui assim. Passou uma tarde assistindo VHS. E não trocamos porque não tinha condição. Você é Entendeu? de Brasília, não é? Tô de Brasília. Você conhece o Mestre Moi? Porra! Desde moleque. Só que já era grande o cara, né? É, grandão. Né? O Mestre Moi é muito meu amigo. A gente tá sempre que possível, a gente está junto, a gente tem uma relação bem próxima. O evento de capoeira aqui de Portugal, que é o nosso encontro em Évora, eu organizo junto com ele. Sou, Legal. né? Então a gente tá. E ele me pediu um favor a semana passada, cara. É muito interessante isso, principalmente para essa galera mais nova, né? E ele falou: "Porra, Milani, eu já tô morando aqui na Alemanha há não sei quantos anos, cara. Eu tô com toda a minha vida de capoeira, minha biblioteca, tá aí em Portugal, cara. Que ele morou aqui um tempo, né? Sim. Porra, Maravilhoso. eu preciso trazer para cá e eu fiz um orçamento com uma transportadora, os caras queriam me cobrar 450 paus para levar, 450 euros, né? Você pode me ajudar? Eu falei: "Não, mestre, eu te ajudo." Aí eu fui buscar na casa de um rapaz que estava aguardando para ele. E o rapaz disse para mim que tinha 60 quilos, mais ou menos, de material, né? Quando eu cheguei lá, tinha 120 quilos de material, cara. E eu tive que abrir todas as caixas para refazer aquilo de forma que coubesse só em alguns volumes, por causa do preço, né? Sim. Aquilo era um túnel do tempo, cara. Então eu fico imaginando um cara igual o Mestre Moi, cara, que tem mais ou menos a tua idade também, É, sim, eu sou contemporâneo. ele tinha, cara, devia ter mais ou menos umas 200 VHS ali, cara. Então, aquilo para ele deve ser a arca do tesouro, cara. Deve ser a caixa mais preciosa do mundo. Tinha DVD, cara, CD de tudo que é gente e lugar, cara. Tinha medalhas, tinha um monte de papel escrito, cara, CD, fita cassete. E eu falei: "Cara, qualquer uma pessoa que olhasse isso ia dizer, isso é só velharia, põe no lixo." Agora, olha Com o valor certeza. que aquilo deve ter, cara. Mas o capoeirista é um grande acumulador. Eu, É, assim, terrivelmente vou falar do meu acervo. Eu vou falar do meu acervo de VHS. Eu tenho 300 VHS. 300. São mais de 6 mil títulos. 3 mil títulos. Você precisa comprar uma maquininha para passar para digital, cara. Não, eu já passei. Pouco eu passei tudinho. A minha esposa falou assim: vai jogar fora? Não, não tenho coragem. Tudo Então guardado. eu vou falar com o mestre Flavinho Tucano para ele te dar a fita da VHS do meu batizado para você passar para digital e me mandar, porque eu tô maluco para ver isso, cara. Chato, só mandar que a gente reproduz na hora. Entendeu? Porque ele diz que tem, cara. Ele diz: "Eu tenho isso em VHS, você jogando com o Mestre Brasília de tamanco, velho." Nossa, que loucura. Que Ele tava legal. jogando de tamanco, cara. Sabe Que aquele doideira. tamanquinho branco dele? Sei. Toc, 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 toc. Meu querido, parabéns, tá? Mantenha o turno do tempo, que isso aí vai ser elemento para alimentar almas e curiosidade de pessoas para a eternidade. Meus parabéns. E pode encerrar a live do jeito que você quiser, ela é sua, meu querido. Bom, agradecer, antes de mais nada, a possibilidade, não é, de poder me fazer presente e contar um pouco da história. E, na verdade, foi tão natural, foi tão simples estar aqui, talvez até pelo próprio ambiente de estar falando assim no Instagram, que facilitou de estar olhando só para o mestre Adelmo, e era mais fácil, parecia mesmo uma conversa bem descontraída entre
entre dois capoeiristas que estão aqui, né, crescendo a relação e tentando se conhecer melhor. Então foi bem simples falar, foi muito simples, eu achei muito interessante a proposta, me senti sempre muito à vontade, bem descontraído. Então, eu queria agradecer essa possibilidade. Eu também vi que o teu canal tem apoio de algumas pessoas, não é? E uma delas é o Wellington, e os outros dois eu não me lembro bem o nome agora, mas... É Montanha, Capoeira Brasil e Serginho Maré, aqui do litoral de São Paulo. Legal. E isso é muito importante, que a gente possa ter apoio. É bem difícil a gente conseguir sobreviver naquilo que a gente faz com capoeira. Não se iluda, não é um universo cheio de dinheiro milionário. A capoeira é para quem realmente gosta dela. Você precisa lutar muito para conseguir se sustentar, vamos dizer assim, através da capoeira. Não é uma missão, não é uma tarefa fácil. E essas pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, no caso dos teus patrocinadores, não é? Um deles saiu, Montanha, chegou agora. Que legal. Eu conheço bem o Wellington, bastante bem o El, e fico muito feliz, cara, que ele ajude, que apoie, porque sem essas pessoas fica bem mais difícil fazer as coisas. E que a gente que a gente possa conseguir outras pessoas que vão nos ajudando e apoiando. Agradecer as pessoas que tiveram a paciência e a disposição para ver, porque nem sempre é fácil. O nosso universo agora está tão saturado de lives, isso, aquilo, que não é fácil. Mas eu tenho certeza que no meio disso tudo que a gente falou, que alguma coisa positiva, alguma mensagem positiva vai ficar e que vai tocar, nem que seja uma única pessoa. E isso, para mim, é o mais importante. Eu vou continuar trabalhando, vou continuar levando o Portal Capoeira de uma maneira sempre coerente, sempre muito dedicada, com muito amor e paixão, como eu sempre tive, é como se fosse um filho. E tenho muito carinho por ele mesmo. E isso para poder levar a vocês a informação, não é sempre atual e notícias coerentes, notícias com livros, músicas, vocês têm lá um universo enorme de possibilidades. E a mensagem que eu deixo, não é? É para vocês se deixarem tocar, né, pela capoeira. Coloquem um pouco o ego, né? Coloquem um pouco o eu de lado e seja mais capoeirista, se divirta mais quando você está na capoeira. Eu acho que se você chega numa roda e sai pior do que você chegou, você está no lugar errado, cara. Você tem que sair muito melhor do que você chegou. Ela é contagiante, ela é mágica. E isso simplesmente diz tudo sobre ela. Eu me transformo quando eu estou na capoeira. Eu não sei o que me acontece, cara. É impossível explicar. É algo que nem o transe capoeirano de Mestre Decani explica, cara. É muito... Cada um tem a sua forma de sentir isso, né? Então, procure encontrar essa forma de estar bem na capoeira, do jeito que for positivo para você. E assim ela vai fazer muito mais sentido na tua vida e vai acabar fazendo sentido na vida de outros, porque você vai contagiar outras pessoas. Momento difícil, conturbado na humanidade. Eu sei que o Brasil está passando por momentos muito difíceis, cara, por causa dessa loucura toda da pandemia. Nós estamos no momento agora mais tranquilo em Portugal. Eu, sexta-feira passada, comecei novamente a dar aula. E espero que a gente continue, né? A gente já está desconfinando devagarzinho. Tem muitas regras, né, ainda para dar aula, mas já é possível dar aula presencial. E isso me deixou muito feliz. Então, eu espero que vocês também consigam alcançar em breve essa situação de poder voltar novamente a dar aula presencial de forma legal, coerente e responsável. E muito, muito, muito obrigado a todos mais uma vez. E obrigado ao senhor, viu, mestre? Obrigado de coração por a oportunidade. E espero que a gente continue crescendo enquanto ser humano e crescendo enquanto amigos. E caminhando passo a passo, não é, para
chegar num entendimento maior de como a gente pode ajudar ainda mais os capoeiristas com o nosso carinho, nossa dedicação e nosso amor à capoeira. Mais uma vez, obrigado. Capoeira precisa de você, meu querido. Parabéns, Não, tá? todos nós, Sucesso. todos nós. Eu que agradeço. Um abraço. Beijo no coração. Tudo de bom, meu querido. Muito obrigado, meu amigo. Tchau. Um abraço, além mar. Além